A história começa com uma discussão entre o líder e um discípulo que atrapalhou a cerimônia de coroamento das terras dele. O discípulo nervoso questiona se as terras de Taichun eram tão sem vergonha, ao ponto de forçarem a santa a se casar com alguém em troca de poder. Se a justiça não for feita hoje, não quero ser conhecido como discípulo de Taichun. Grita o garoto. As pessoas ao redor comentam que ele deve estar louco e que ele pode acabar irritando aquele que veio dos reinos superiores e afundar Taichun em desgraça. Ye Shen, não é? Você batalhou bastante para conquistar o título de discípulo interno de Taichun e agora diz que vai desistir? Besteira! Diz o líder irritado, que lança uma rajada de vento. Ye Shen afirma que não aguenta a injustiça que estão fazendo com a santa e não aguenta ver ela sendo jogada no fogo do inferno. Um servo questiona a arrogância de Ye Shen ao comparar seu jovem mestre ao fogo do inferno. Jovem mestre Gu. Diz a santa. O jovem mestre era um transgressor que acordou agora há pouco. Ele pensa que seu papel como Gu Cheng era de ser um vilão que é humilhado pelo protagonista, mas tinha a diferença que tem um sistema igual ao de um videogame. E nesse sistema os níveis são separados pela fortuna, onde mais perto do vermelho menor a fortuna e mais perto do roxo mais alto era. Ye Shen tinha fortuna nível verde, enquanto Gu Cheng tinha ela na cor preta. Gu Cheng, se tem algo para falar apenas diga, diz Ye Shen. Gu Cheng faz um sinal para seu servo, que pergunta a Ye Shen quem permitiu ele dizer o nome do jovem mestre Gu. Todos ao redor falam quão rude Ye Shen era e que seus crimes não serão ignorados. Ele pensa do porquê todos estarem ficando do lado de Gu Cheng, dizendo que ele era o futuro da seita. Até a Qingye não está me defendendo. Por quê? Nós somos tão próximos. Pensa Ye Shen. Eu odeio admitir, mas ver o escolhido da fortuna sendo humilhado é bastante satisfatório. Pensa Gu Cheng. Ye Shen pergunta até quando ele utilizará os outros para fazerem seu trabalho e que sem eles, Gu Cheng não faria nada. O líder diz que Ye Shen está subestimando as consequências, então um discípulo afirma que fará Ye Shen se desculpar com o jovem mestre Gu. Ele avança para atacar e Ye Shen se prepara para atacar. Seus punhos colidem criando uma onda de choque. A plateia comenta que Ye Shen tem muita audácia em querer encarar o príncipe de Taichun de frente, afinal tinha diferença de reinos entre eles. Mas Gu Cheng pensa que se ele não for capaz de vencer uma disputa de reinos, então ele não merece o título de escolhido da fortuna. E isso se comprova com a vitória de Ye Shen, que debocha das habilidades do príncipe. Duas garotas começam a elogiar a força e beleza de Ye Shen, e um cara questiona se elas querem ofender o jovem mestre Gu também. Como esperado do protagonista, suas habilidades de humilhar e bater nos outros são de nível alto. Parece que tudo o que Ye Shen fez hoje foi para evitar que eu casasse com a filha do líder. Essa mulher de fortuna amarela com valor 350 deve ser Su Qingye, a protagonista feminina, já que eu ofendi nosso querido protagonista. Gu Cheng pergunta se a santa sempre teve essa confiança em Ye Shen, questionando se Qingye está sendo indiferente para aliviar a forma que ele irá lidar com Ye Shen. Ele termina elogiando sua inteligência. Gu Cheng manda ela colocar mais chá, mas por estar nervosa acaba derramando. Gu Cheng diz que não é um tigre para estar tão nervosa. Qingye gagueja de nervosismo. Gu Cheng pega a mão dela e fala que o chá está quente, então era para deixar esse trabalho para os servos para Qingye não machucar as mãos. Su Qingye tem uma súbita mudança no coração. Valor de fortuna do protagonista Ye Shen -10. Espera, eu posso fazer isso? Questiona Gu Cheng. Como você se atreve a tocar nela? Diz Ye Shen. Parece que as coisas estão ficando interessantes. Pensa Gu Cheng. Ye Shen manda Gu Cheng parar de tocar a Qingye. O príncipe avisa que ele era o seu oponente, mas Ye Shen ameaça ele dizendo que mesmo ele sendo o príncipe ainda mataria ele. Julgando pelo enredo, acho que Ye Shen vai superar o príncipe e irá vencer. Depois ele vai pegar essa oportunidade para me desafiar, e com sua fortuna ajudando vai recuar em segurança. Com o talento que ele tem, ele não vai voltar depois de anos para se vingar e me matar. Mas infelizmente para ele eu sou um transgressor que sabe o enredo dessa história. Então por que não dificultar as coisas um pouco? Me recuso a confiar minha vida nesse roteiro de merda. Gu Cheng se levanta entediado. Ele pede para o príncipe se afastar já que quer resolver esse assunto ele mesmo. Ye Shen diz que não tem medo de enfrentá-lo. Gu Cheng pergunta se era coragem ou ignorância. E libera sua aura empurrando Ye Shen, que diz que era só um truque barato. Gu Cheng se impressiona. Ele aumenta a aura ao ponto de abrir as portas do salão, fazendo Ye Shen se ajoelhar.
Gu Cheng questiona o que Ye Shen achava que ele faria depois de tudo isso. A plateia comenta sobre o medo que Gu Cheng causa só usando a sua aura, afinal ele fazia parte dos reinos superiores. A santa se treme ao sentir a pressão. O líder pensa em como ele era tão forte mesmo tão jovem e que não podiam ofender eles. Você humilhou o escolhido da fortuna em público. O valor da fortuna de Ye Shen diminui em 10. E o valor de destino do usuário aumentou em 50 pontos. Gu Cheng pensa se poderia usar os pontos de destino para melhorar seu cultivo. Ele pergunta para o sistema quantos pontos vai ganhar se matar Ye Shen, mas o sistema diz que os escolhidos são protegidos pelos céus e quem matar ele terá a fortuna extingida. Então matar ele só vai me trazer azar, agora sei porque sou um vilão. O sistema avisa que ele consegue matar Ye Shen facilmente, entretanto isso levaria a eventos variados. Basicamente, se eu aumentar minha fortuna enquanto diminui a dele, futuramente conseguirei matá-lo. Correto, e essa lógica se aplica aos outros relacionados ao protagonista. Então Gu Cheng deduz que usar a santa para mexer com Ye Shen não vai funcionar de novo. O líder elogia o talento de Gu Cheng. Os outros começam a bajular Gu Cheng dizendo que ele é igual a um deus perante aos homens. Gu Cheng diz que eles pensam muito sobre ele. O príncipe pede desculpas por ser fraco e Gu Cheng fala que está tudo bem. Todos ao redor criticam Ye Shen dizendo que ele não sabe o que é melhor para ele. Isso faz ele enlouquecer e atacar Gu Cheng de surpresa, mas uma barreira impede ele de acertar. Você se superestima, diz Gu Cheng enquanto dá um tapa nele, jogando ele na parede e chocando a santa. Os anciões falam para selar o cultivo de Ye Shen e prender ele no calabouço. Os discípulos comentam como ele foi covarde e envergonhou toda a seita. Enquanto Ye Shen enlouquecia dizendo que era o futuro da seita, Gu Cheng convida de forma elegante Qinger para vê-la de noite. O líder elogia Gu Cheng dizendo como ele era mente aberta e que sua filha com certeza iria aceitar. Ele encara Qinger, pensando que o futuro da seita está nas mãos dela. Isso faz a santa aceitar o convite. O estado mental de Ye Shen foi danificado. O valor de fortuna de Ye Shen diminuiu 100 pontos. O valor de destino do usuário foi aumentado em 500 pontos. Então é assim que funciona. A fortuna do escolhido não é nada mais do que uma plantação que o meu sistema irá colher. É um pouco problemático, mas o processo de torturar uma formiga até seu último suspiro não é meio divertido?